sei que eu sou um pouco repetitivo e procuro retomar um pouco o que aconteceu nos últimos domingos, quando refletimos sobre a leitura que a igreja nos dá na sua liturgia em todos os domingos. Se algo deve ficar neste ano de 2021, quando lemos o evangelista São Marcos, nós estamos seguindo do Domingos do Tempo Comum, quando celebramos os mistérios da vida pública de Jesus, as palavras do evangelista São Marcos. O ano passado foi Mateus, próximo ano será São Lucas. Mas se existe uma palavra que eu gostaria que ficasse, uma ideia central do Evangelho de Marcos, é a grande questão a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Nós devemos, quando pensamos em Marcos, lembrar disso. O Evangelho de Marcos nos questiona. Nós somos intimados a responder, ao final da nossa caminhada, quem é Jesus. Mas essa resposta não é uma resposta intelectual. Eu compreendo quem ele é e eu descrevo quem é Jesus. Não. Ela é uma resposta que envolve uma decisão também. Não que eu invente quem é Jesus. Não é isso. Eu vejo, compreendo, ao caminhar junto dele, quem ele é. Mas a resposta, quando eu dou, ela se refere a mim. Ele é meu Salvador. Ele é meu Mestre. É uma resposta que exige de mim uma decisão, porque ao dizer isso, ao assumir que eu sou discípulo, que eu o sigo, católicos são seguidores de Jesus, espero, né? Nós sejamos seguidores de Jesus. Dizer quem é ele implica também decidir-me por estar nesse segmento. Dizer quem é Jesus implica a minha vida, compromete a minha existência, minhas respostas, minhas decisões, meus sonhos, o meu futuro. Tudo que eu desejo e busco está implicado em responder quem é Jesus. Portanto, não é só dizer que ele é Deus, Filho de Deus. É verdade, mas o que ele é para mim, o que eu decido a partir disso. O Evangelho implica um julgamento, o meu julgamento. Eu decido o que eu quero, onde eu quero estar, o que eu quero fazer na minha vida e no futuro. E essa decisão que vamos tomando enquanto discípulos de Jesus, chamados por ele, São Paulo, na primeira leitura, retirada da carta aos Efésios, no capítulo 2, nós vemos esse lindo texto. É um hino muito antigo que fala da nossa fé totalmente. É o Pai de nosso Senhor que nos escolheu, nos abençoou no Espírito, desde antes da criação do mundo nos elegeu para sermos filhos adotivos de Cristo. Em Cristo todas as coisas foram refeitas, basicamente é o que o texto diz. Bendito seja Deus, é Ele quem fez tudo. Mas em meio a esse fazer, há a nossa eleição. Ele nos criou pessoalmente, Ele nos fez, e em Cristo nos refez. E não só criaturas nós somos, mas nele somos chamados a ser filhos adotivos, herdeiros do céu. É lindo o que São Paulo diz. É o que nós entendemos que somos quando assumimos quem é Jesus e nos decidimos por ele. Ao final deste ano seria bom que nós revíssemos a nossa decisão e a nossa resposta. Quem eu vou dizer que é Jesus? Daqui a alguns domingos ele mesmo vai perguntar, lá no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, quem vocês dizem que eu sou? Essa resposta dela depende sim, meu futuro, minha vida e o meu presente. Aquilo que eu desejo viver. Responder quem é Jesus é amar como Ele, é perdoar como Ele, é fazer o bem como Ele, é enxergar o mundo, as coisas, as pessoas, o futuro, o presente, Deus como Ele. É uma mudança total de vida. A palavra conversão significa mudar de direção. É abraçar a conversão a qual o Senhor nos pede. É compreender que é Ele quem sabe o caminho. Ele é o próprio caminho. É saber quem é Deus, não dizendo Ele é o Criador de todas as coisas. Não. Lembra a semana retrasada? Ele está no barco conosco. 3 semanas atrás. É o Criador que acalma o mar e o vento, mas que está comigo. Que caminha comigo. É aquele que pela minha fé, por Ele e pela minha fé eu sou curado. É aquele que me acompanha todos os dias. É aquele que sustenta a minha vida. É aquele que muitos deles se escandalizam, porque ele é muito simples para ser Deus. Ele é muito pobre, ele é muito humano.
é muito fraco, é muito como nós para ser Deus. Lembra da semana passada? Lá em Nazaré, na terra dele, ele entra lá e o povo fica admirado com tudo, de repente, peraí, o filho do Zé, da Maria, a gente conhece ele. Aí eles se escandalizaram, não queriam. Jesus nem fez milagres lá, muitos, porque não tinham fé. Assumir quem é Jesus é aceitar Deus como Ele é. Um Deus que está com você, não importa onde você esteja. Nós, na missa em português, a tradução, nós dizemos, né, Ele está no meio de nós, umas 10 vezes, né, durante a missa. Não é? Antes do Evangelho, antes da oração eucarística, antes da bênção final, antes da bênção inicial, nós dizemos isso. Sim, Ele está. Quando eu estou sozinho no meu carro, quando eu penso mal dos outros, quando às vezes eu não sou tão bom assim com as pessoas, quando eu faço os planos com a minha família, quando eu penso na situação financeira da minha casa, quando eu falo de alguém bem ou mal, Ele está comigo. Não está lá observando, né, para me julgar, matando. Não, Ele quer estar no nosso barco, caminhar conosco e nos enviar, como vemos aqui. Nesse ponto do Evangelho, no dia de hoje, nós estamos no capítulo 6. Jesus já fez um montão de coisas na sua vida pública. Lembra a primeira palavra de Jesus no Evangelho de Marcos? Vocês leram o Evangelho de Marcos nessa comunidade, que eu sei, várias vezes, né? As primeiras palavras de Jesus, capítulo 1, versículo 15 do Evangelho de Marcos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que os discípulos saem para pregar? Os 12 partiram pregando que se convertessem. Então a pregação deles é igual a de Jesus. Quando eles saem em missão pela primeira vez, falam o que Jesus falou. O que é que Jesus fez pela primeira vez? O primeiro milagre no Evangelho de Marcos. Ele entra numa sinagoga, tem um cara possuído pelo demônio, e ele expulsa o demônio. Aí Marcos diz aqui, eles saíram, pegaram a conversão, expulsaram muitos demônios, como Jesus, o primeiro milagre. Segundo, entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, lembra disso? A sogra dele estava doente, pega ela pela mão, levanta. Depois dos discípulos expulsarem demônios, eles curaram numerosos doentes. O que Marcos tenta nos dizer é que a missão de Cristo é a nossa missão. Se eu quero saber o que eu vou fazer e viver, eu devo olhar para a vida e missão de Cristo, para as suas palavras, para as suas ações, para o que ele fazia e vivia. E em Marcos nós temos poucas palavras de Jesus. Poucas. Nós temos o Jesus que vive, que faz, que compreende sua missão, o seu lugar e nos ensina também a nossa missão, o nosso lugar, o nosso caminho para o céu. E que exige de nós sim uma decisão, porque a vida é assim. Nós descobrimos quem somos quando descobrimos quem Ele é. Não porque não temos personalidade, não, mas porque Ele verdadeiramente revela quem nós somos. E nós não somos à medida dos nossos sonhos mesquinhos neste mundo. O nosso horizonte é muito curto. Não, Ele quer mais de nós. Ele quer que amemos a todos, que perdoemos a todos, que tenhamos compaixão do mundo, daqueles que sofrem, que amemos o mundo como Ele amou, que coloquemos nossa mão na massa, que transformemos as realidades e que às vezes nós tenhamos a coragem de ir contra a corrente. Nosso Deus, nosso Mestre, é o crucificado. Achamos lindo, né? Mas quando pensamos na lógica do mundo, Ele é um perdedor, não é? Ele morreu, foi condenado. Não é como tudo que nós vemos de autoajuda nas redes sociais, né? De sucesso, você pode, você vai, faz isso e aquilo. Nós falamos de uma outra ordem. Nós vivemos uma outra realidade. Alguém aqui já cuidou de vaca? Já? Foi vaqueiro? Já? Foi. Hoje a primeira leitura fala do primeiro profeta que escreveu, o primeiro profeta escritor. Né? Havia profetas na Bíblia, mas o primeiro que a gente tem notícia é Amós. E Amós, ele estava cuidando de vaca lá. O profetismo bíblico no século VII a.C., logo após o rei Davi, o rei Salomão, o reino se dividiu, no norte havia um reino, em Judá, no sul havia outro, e haviam profetas profissionais. Eles falavam o que o rei queria.
Então, o profeta deveria falar a vontade de Deus, mas eles queriam manter o status quo, o rei, os poderosos do tempo, então eles eram pagos para isso. O pai era profeta, o filho era profeta, né? Era aquela coisa de profissão, quase política, né? Naquele tempo, era mais ou menos isso. E aí Amós é chamado por Deus e ele vai lá para o Reino do Norte e diz que está errado as coisas, porque ele fala a vontade de Deus. E aí o profeta da época, o grande político lá, Amazias, ele chega para Amós, é bonito o texto, né? Se a gente não prestar atenção, parece que é até Deus falando. Você viu? Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas guardar teu pão e exercer a profecia. Não em Betel. Em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Bonito, né? Aí Amós vira para ele e fala: eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eu sou pastor, vaqueiro. Eu cultivo umas plantas por aí, sicômoros. Mas Deus me chamou. Essa tradução não é muito boa. É assim: Deus me arrancou de onde eu estava e me enviou para dizer a ele, ao povo, o que Deus quer que eu diga. O profeta não é bem-vindo. Nosso modo de viver, nosso estilo de vida não é bem-vindo. Falar de amar, de compreender, de ser bom, de perdoar, de ser tolerante, isso não é tão bem-vindo. Viver os valores do reino, os valores da família, de uma sexualidade organizada e ordenada, viver aquilo que Deus nos pede, não é muito aquilo que o mundo nos diz. Mas nós insistimos. O profeta, ele não é profissional, ele é escolhido por Deus. Nós somos os vaqueiros desse tempo, simples, que não somos profissionais, mas Deus insiste em nos enviar, porque é Ele quem escolhe. Nós todos temos essa missão. A missa, ela foi escrita em latim, né? Nós traduzimos para o português. No final dela, quando o diácono diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, em latim diz, né, it missa est. E a gente acaba traduzindo, a missa acabou, ide. E na verdade não é. É uma expressão que diz, acabou, vão embora. Né? É isso. Mas dessa expressão a gente deu até um nome para essa celebração. Missa, nós chamamos de missa. Né? Vão embora. Demos até o nome daquilo que Deus nos dá, a missão. Todas essas palavras, missa, missão, vêm desse envio, tipo, vai, sai daqui, acabou. Mas não é assim, chispa para casa, não é bem isso. Aquele momento talvez seja um dos mais importantes. A missa é toda importante, mas é o momento em que Deus fala, agora é a tua vez, empurra, arranca do meio, que fez com Amós, e nos empurra para a nossa missão. Se nossa missa acaba aqui, se nós não vivemos aquilo que aqui rezamos e falamos, algo está errado. Dizer quem é Jesus é tomar a decisão de viver estes valores lá fora. Quando a missa terminar, que a nossa missão comece, que nós nos sintamos fortalecidos pelo Senhor para enfrentar os desafios que temos à frente. Nós não somos capazes. Ele é capaz. Ele é quem nos escolheu. Ele é quem nos envia. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo-poderoso,